O meu nome é Maria de Fátima Oliveira Duarte, eu nasci no Faial, nos Açores, e estou na Califórnia há 34 anos. Quando vim para cá, fiquei a viver no Oakland por 1 ano e meio, onde fui à escola no 8º grau. Depois os meus pais decidiram comprar uma casa em São Leão, porque havia mais portugueses, e onde temos vivido desde esse tempo, desde 67 até agora. Depois de ter chegado aqui a essa terra, e já regressei ao Faial, porque eu gostava de não me esquecer de onde vivi e de conhecer algumas pessoas que ainda deixei lá como pessoas da família. Além disso, tenho um filho e eu gosto verdadeiramente de ir ver onde os pais nasceram, porque eu gosto de ser português, mesmo que tenha sido nascido nos Estados Unidos. Portanto, já fomos com ele lá 2 vezes e todas as vezes que vamos para trás, ele diz, a gente tem que ir para trás. Ele chega lá, ninguém sabe que ele é americano, porque ele senta-se à soleta da porta de manhã, quando as pessoas vão para o trabalho, eu falo com todas as pessoas, querem saber para onde é que eles vão, o que é que fazem, e a que horas é que vêm para trás para tornar a falar com eles. Portanto, isto é uma coisa que se eu possa dar ao meu filho para ele não se esquecer, eu acho que também possa dar aos seus filhos, assim que eu tiver filhos. E de maneira, isso é o que me faz lembrar dos tempos que eu andava na escola. Além disso, as festas são diferentes das festas de cá e eu quero que ele saiba a diferença do que é uma festa do Espírito Santo no São Leão da Califórnia e uma festa do Espírito Santo nas Angústias do Faial. Portanto, eu já teve a oportunidade de ver nos 2 lados e eu fico contente. Referindo à festa do Espírito Santo, por exemplo, as festas do Espírito Santo do Faial, há um imperador que tem um império, no império a pessoa convida as pessoas da família e amigos chegados, matam um boi de 500 quilos e fazem sopas e distribuem naquele dia. Aqui, por exemplo, este ano matou-se 2 vacas para distribuir por 12 pobres, sendo a mesma coisa que fazem lá, 12 esmolas, e depois convida-se o público em geral para vir comer aquela carne e as sopas, que neste caso meu marido é que foi o presidente. Além disso, fez-se 120 libras em massa cevada e todas as mesas pôs-se um prato de massa cevada para as pessoas que iam comer as sopas, terem aquilo como sobremesa. Além de se ter arroz doce, tinha a massa cevada, que muita gente gosta de comer massa cevada e vinho. A mesma coisa que também nos Açores se faz com uma função de coroa. Portanto, eu quando cheguei aqui fui para a escola, uma escola católica no Oakland, na Califórnia, e fui para o 8º grau, era a única portuguesa, mais uma outra pequena que era dos descendentes da Graciosa. Ela estava em uma classe diferente do que eu estava, ela estava no 8º grau e estava no 7º. Sendo a única portuguesa, a única coisa que podia fazer diariamente era matemática e eram os problemas que não tinham palavras, era só adição, subtração e divisão. E nos primeiros 6 ou 7 meses era difícil. Depois, finalmente, alguém me arranjou um dicionário onde eu tinha que arranjar palavras de vocabulário, procurá-las no dicionário, escrever o que é que elas queriam dizer em inglês e depois tentar em português de saber o que é que tinha escrito. Ia para casa e às vezes falar com a minha irmã, porque ela já sabia mais inglês do que eu, e era assim que fazia as coisas da escola. Uma vez que mudámos para São Leandro, então eu fui para o John Muir Junior High School, onde havia mais portugueses e fizeram uma vida muito mais fácil. Se eu não sabia falar inglês com a professora, se tinha alguma dúvida, eu pedia a uma das minhas amigas ou amigos, e então eles explicavam qual era o meu problema e eu tinha a solução para os meus problemas. Além disso, eu sabia mais da língua e não era tão difícil ler e compreender o que é que estava a fazer, porque nesse tempo já eu tinha que fazer o que os outros faziam, não iam, por causa de não saber falar o inglês, eu tinha que apresentar o trabalho de casa diariamente, fosse bem feito ou fosse mal feito. Portanto, eu continuei sempre na escola de São Leão até acabar o high school, onde tive 2 bolsas de estudo, uma para línguas estrangeiras e outra para falar ou aprender mais vocabulário com muita gente. E quando estava no 11º grau, fui convidada para ir para a França como uma foreign exchange student, ou mandavam um francês para cá, eu ia no lugar dele, mas os meus pais acharam que não era a altura certa de viajar sozinha e então eu fiquei. Depois terminei o high school e fui para o colégio 2 anos, onde completei o meu BA e
E foi bom para mim. Eu usei o dinheiro que me deram das bolsas de estudo e usei para comprar livros e aumentar a minha educação. Eu acho que se fosse a ter uma escala de 0 a 100 e me sentisse qual a satisfação de viver aqui, o meu número que eu escolhi é 85% de viver aqui porque tenho a família, não tenho tido graves acidentes, nós estamos todos bem, tenho muitos amigos, trabalho naquilo que gosto, que é ensinar inglês a crianças e português, os portugueses na segunda e na terça-quarta, na segunda e na quarta-feira da semana, e até agora à quinta-feira temos um programa para adultos. E as pessoas com quem eu lido, acho que são pessoas que eu gosto de ligar, senão eu não me agarrava a eles, não fazia amizades com eles. E estas pessoas são pessoas, no geral, são todas açorianas, também tem pessoas do continente, e a gente não tem assim muitas diferenças de pensar nem de ter uma vida boa, porque senão ainda me dava bem com eles. Durante estes anos que tenho vivido aqui, já fui tesoureira e secretária do Clube Recreativo da Família Portuguesa, que é um grupo de futebol onde o meu marido jogava a bola. Depois associei-me ao Alvorado, que é uma sociedade do Espírito Santo de Union City. Fui tesoureira por 7 anos e secretária por 2 anos. Logo a seguir disso, comecei a dar escola portuguesa. Eu ensinei a 3ª e 4ª classe e já ensinei 2ª e 3ª classe. E na razão que eu fiz isso foi porque não havia ninguém que quisesse tomar aquela parte da escola, que é uma parte necessária que ensina o estudante não só a ler e a falar, mas também começa a gramática, a geografia. Continuo na escola portuguesa como tesoureira e ensino 3 vezes por semana. Depois disso, associei-me à Irmandade da Senhora de Fátima, por parte de pessoas que me pediram para ser secretária, que me sabia escrever e falar bem as 2 línguas. E presentemente sou a secretária dessa mesma Irmandade, porque o meu marido é o presidente. A minha irmã foi o ano passado a presidente e eu gostou de ser vice-presidente, porque o meu filho gostava de um dia de poder fazer o que o pai faz naquela sociedade, mesmo que eu tenha 14 anos, ele diz que se ninguém fizer o que os outros fizeram nos anos passados, assim que ele tiver filhos, ninguém não vai ter uma coroação, nem vai haver pessoas interessadas em fazer o que temos a fazer. No outro lado, se toda a gente disser assim, eu não posso fazer, não tenho tempo, de um dia para o outro não vai haver nada que se possa considerar português de raiz, porque, número 1, não há um número de pessoas, e número 2, há muitas pessoas que não têm filhos e que não querem ter trabalhos. E sendo membro de uma associação, por exemplo, com a Irmandade de Fátima, não é todos os dias que se tem de trabalhar para ela, mas durante o tempo de haver, por exemplo, a festa do Espírito Santo ou a festa da Senhora de Fátima, tem que se ter horas e horas de fazer telefonemas, convidar pessoas e preparar-se para uma festa grande. Porquê é que me encontro aqui nos Estados Unidos? O meu pai veio para cá, viemos para aqui em 67. E antes disso, em 1958, rebentou o vulcão dos Capelinhos, como toda a gente sabe, no Faial. E o presidente Kennedy abriu uma cota para as pessoas que tivessem famílias e tivesse uma pessoa que se responsabilizasse para aquela família que podia vir cá. Então meu pai achou que era no tempo, na sua vida, de não trabalhar na lavoura e de experimentar uma vida nova. Só pôs na sua malinha com os 6 fatinhos e veio para a Califórnia, onde viveu em casa de irmãos. Nessa altura tinha a sua mãe viva e por 5 anos trabalhou para arranjar dólares e mandava a gente dinheiro, e ao cabo dos 5 anos tirou os seus papéis americanos e disse, agora no tempo toda a gente vir para aqui. Por isso fizemos a mesma coisa que ele fez, experimentámos uma vida nova, porque pessoas separadas não vão para lugar nenhum. E a razão que ficámos por trás é porque quando o termo do meu pai foi feito, a gente estava incluído no termo, mas a minha avó adoeceu. E em Portugal ou nos Açores não se pode deixar os velhotes sozinhos, tem que se tomar conta deles primeiro e depois então saber o que é que a vida vai fazer. Neste caso a minha avó faleceu e então 2 anos depois a gente podia vir para a América porque não tinha mais ninguém para tratar.
O meu avô veio connosco com 82 anos e até o dia de morrer disse que soubesse melhor que tinha vindo aos 50, ainda tinha esperado até os 80. Portanto, foi uma mudança de vida que custou os primeiros tempos para todos, mas depois habituámos-se e vivíamos melhor aqui do que não vivíamos nos Açores. O meu nome é Maria Fernanda Ricardo, nasci na Ilha de São Jorge, Açores, emigrei para os Estados Unidos quando tinha 18 anos, portanto já vivo nos Estados Unidos há 26 anos, portanto nos Açores até aos 18 anos mais ou menos fui uma estudante. Meus pais é que tinham muita vontade de vir com eles para os Estados Unidos. Na altura eu preferia ficar, mas eles preferiam que eu viesse, então eu decidi vir experimentar, e se gostasse ficar, e se não gostasse depois voltar, mas acabei por gostar e cá fiquei. Eu sou Pedro Ricardo, nasci na ilha do Faial, Horta, mais propriamente. Emigrei para os Estados Unidos em 1978, mas tive um período que vivia no continente por 12 anos. Vivi a Revolução de 25 de Abril, o que não me deu futuro, foi por isso que emigrei. Portanto, desde que cheguei aos Estados Unidos, tentei, tal como todos os outros imigrantes, encontrar trabalho, mas além do trabalho sempre tive interesse nas coisas portuguesas. Tenho muito orgulho em ser portuguesa, mas também penso que não devemos perder o orgulho de sermos portugueses, mas que já que vivemos nos Estados Unidos, também é quase como uma obrigação que nos devemos envolver cá, porque se não nos envolvemos perdemos muitos benefícios que de outro modo não conseguimos. Portanto, uma das coisas que me envolvi no início foi um bocadinho na igreja, ser leitora, depois envolvi-me no Conselho Paroquial Português, no Santa Clara Sporting Club e mais tarde num grupo que na altura chamámos a Comissão de Apoio à RTPI em Santa Clara, portanto, ou seja, o canal português RTPI, e, portanto, havia um grande interesse na comunidade de Santa Clara em que conseguíssemos, portanto, este programa na rede de cabo nesta cidade. Tentámos, porque sabíamos que para ser conseguido tinha que ser através, portanto, da rede de cabo e da Câmara Municipal de Santa Clara. A rede de cabo não nos dava ouvidos, era muito difícil porque diziam que não havia espaço, portanto não havia espaço para ter mais um canal. Nessa altura, quem nos estava mais ou menos liderando era o representante da RTPI nos Estados Unidos, Pedro Bicudo, e também um advogado americano que nos ofereceu os seus serviços. O nome dele é Byron Fleck, e portanto, então tentámos por outros meios, ou seja, pôr um bocadinho de pressão nos políticos da Câmara Municipal de Santa Clara. E, portanto, então decidimos fazer um fórum político quando foi para a altura das eleições e convidámos todos os candidatos que estavam a concorrer nessa altura. Eu penso que são 7 ou 8 o grupo completo do Conselho Municipal, mas de 2 em 2 anos é que tem as eleições e, portanto, nessa altura tinham mais ou menos 4 candidatos. Nós convidámos para virem ao fórum, alertámos a comunidade portuguesa que realmente para ter sucesso eles tinham que participar e realmente eles participaram. Foi formidável porque as pessoas foram sempre às reuniões, pedíamos para eles irem ao Conselho Municipal, à Câmara Municipal e quando foi o dia de fórum conseguimos ter uma casa cheia. Realmente foi uma das coisas que impressionou os políticos e está claro que eles não tiveram outra solução senão dizer que nos apoiavam. Realmente isto foi o primeiro fórum que fizemos. Portanto, nós fizemos 2 fóruns políticos, onde convidámos os candidatos todos a participar. Ao fim do segundo fórum, tínhamos todos os membros do Conselho Municipal dizendo que nos apoiavam no nosso projeto e realmente eles cumpriram, trabalharam connosco, trabalharam com a Companhia de Cabo e tivemos sucesso. Está claro que este sucesso nunca teria sido conseguido se não fosse com a contribuição que a comunidade portuguesa nos deu. Foram
foram formidáveis. Todas as vezes que tínhamos reuniões no Conselho Municipal, as pessoas vinham. Quando tivermos os fóruns, enchemos a casa. E está claro, isso é que impressionou os políticos, e realmente os votos, nós sabemos que, e eles também sabem, que o voto é a voz do povo. E portanto, nós, portanto, quando este projeto acabou, o grupo que trabalhou neste projeto acabou por formar outro grupo que temos agora e que chamamos The Portuguese American Forum of Santa Clara. E, portanto, a função deste grupo será motivar e alertar a comunidade luso-americana para que se envolvam e votem, porque nós sabemos que a comunidade portuguesa são bons trabalhadores, muito dedicados, mas que às vezes não beneficiam do que este país tem para oferecer, porque muitas vezes não se envolvem, e esperamos que a experiência que conseguimos, ou a experiência que tivemos com este outro projeto, seja uma maneira de alertar as pessoas que realmente vale a pena, porque existem outras necessidades. A RTPI está claro que deixou muitas pessoas satisfeitas, principalmente as pessoas mais de idade, principalmente as notícias que vêm de Portugal, os programas que vos faz sentir Portugal mais perto do coração. E foi muito bom, mas existem outras necessidades. Portanto, esperamos que o nosso grupo consiga, pelo menos, fazer um bocadinho de diferença em Santa Clara, e não só, que talvez outras comunidades que conheçam, portanto, o nosso caso, que tentem também, porque vale a pena. O meu nome é Maria Margarida Cunha, nasci na freguesia da Candelária, na Ilha do Pico, Açores. Saí dos Açores com 23 anos, agora vivo na Califórnia, na cidade de São Leandro, a área da Bahia, e sempre tenho vivido cá desde 1967. Portanto, os meus primeiros 23 anos de vida foram fáceis, posso dizer assim. A vida nos Açores era uma vida simples, onde as pessoas se conheciam todas umas às outras, onde se ajudavam todas, e era uma comunidade pequena, porque são ilhas, e claro que as ilhas não são agregados muito grandes, mas era uma vida. Embora muitos digam que a vida lá era pobre e que eram pobres, mas era uma vida fácil, muito fácil mesmo. Portanto, o que eu me quero referir à vida simples dos Açores é que não havia crime. Na Vila da Madalena havia uma cadeia que nunca vi lá uma pessoa. Praticamente diziam que os ratos só é que habitavam essa cadeia. Não havia pressão. As pessoas não tinham o stress que têm agora. Era uma vida sem complicações, digamos assim. Em contraste, a vida na Califórnia não foi tão fácil ao princípio, porque era uma diferença de culturas, de língua, de modo de viver das pessoas, uma terra enorme comparada com as ilhas dos Açores. A comida era completamente diferente. Eu não me habituava de maneira nenhuma à comida americana, nem sequer o pão, parece uma coisa tão simples, eu não gostava do pão americano. E foi difícil a adaptação, trabalhar também, porque eu nunca tinha trabalhado antes, foi muito difícil me adaptar ao trabalho. Para mim tudo era uma coisa tão diferente daquilo que eu esperava. Talvez porque eu não tinha vindo de livre vontade, como a maior parte das pessoas vieram. Os meus pais vieram, eles decidiram emigrar e eu tive que acompanhá-los. E foi muito, muito difícil ao princípio. Depois, claro, uma pessoa vai se habituando, as coisas mudam e habituamos ao sistema, habituamos às pessoas, tive que criar novas amizades, porque as minhas amizades tinham ficado lá nos Açores, e depois, claro, temos que nos capacitar que a nossa vida agora é cá, e foi isso que eu tive que fazer, mas não foi nada fácil ao princípio.
Portanto, como ia dizendo, foi difícil a adaptação, mas cheguei à conclusão que se ia viver nesta terra era mais fácil se me capacitava que ia viver mesmo aqui e me integrar dentro da vida dos americanos. Mas não só isso também, envolvi-me bastante nas comunidades portuguesas, como a Irmandade Nossa Senhora de Fátima, a Escola Portuguesa Irmã Maria Amélia, o Clube Recreativo da Família Portuguesa e uma irmandade então que já acabou, que era a Irmandade do Senhor Santo Cristo. Portanto, durante 20 anos que tenho andado mais ou menos envolvida dentro destas associações, o que assim tem ajudado bastante a matar a saudade que se sente de Portugal. Fiz amizades com pessoas americanas, tenho cá a minha vida, tenho o meu trabalho, embora não vou dizer que me sinto completamente realizada por viver neste país, porque não é verdade, tenho muitas saudades do meu, mas faço a minha vida e tento fazer o possível por viver sem ter sempre aquela saudade da minha terra. Portanto, envolvi-me nas associações portuguesas que existiam em São Leandro e que ainda continuam, a Irmandade Nossa Senhora de Fátima, com uma festa em outubro. Essa mesma Irmandade Nossa Senhora de Fátima também promove uma festa do Espírito Santo em abril, e não é bem a festa do Espírito Santo na minha ilha, vou falar da minha ilha, a Ilha do Pico. Lá temos uma missa solene, uma procissão com rosquilhas que são distribuídas por todos os presentes. Aqui tem-se uma missa, tem-se uma procissão diferente, porque lá não temos rainhas, só leva-se a coroa e o estandarte do Senhor Espírito Santo. Aqui tem rainhas e depois serve-se as sopas a todas as pessoas que estão presentes. Faz sopas e serve sopas e carne a todas as pessoas presentes. Na escola portuguesa, a Irmã Maria Amélia ensinou-se o português. Houve uma altura que tínhamos 120 alunos, na altura em que a imigração era muito mais forte que agora, porque agora praticamente não há imigração, e eu fui tesoureira durante 14 anos. Fazia-se também jantares uma vez por outra para a angariação de fundos, porque as propinas que os pais das crianças pagavam não eram o suficiente para pagar às professoras. Essa escola ainda continua, embora com poucos alunos, como eu já disse. Também temos o Clube Recreativo da Família Portuguesa, que antes havia um grupo de futebol, depois, por despesas que acarretava o clube, deixou de existir, mas o clube mantém-se aberto, um clube que é familiar, como o nome diz, o Clube da Família, e onde as pessoas se juntam e onde promovemos festas e muitas vezes também temos, vamos dizer, atos culturais e assim, isto tudo foi nascido da necessidade que os imigrantes tinham de viverem a sua cultura fora do seu país e de matar as saudades das festas que tinham na sua terra. Portanto, aqui então não é só os açorianos, mas todos os portugueses. Tivemos alunos na escola portuguesa que vieram de Angola, portanto, abrangia todos os portugueses que existiam nesta área da Bahia, da área da Bahia. Também tivemos uma Irmandade do Senhor Santo Cristo durante 10 anos, depois deixou de existir porque não havia, as pessoas acabam por se cansarem, portanto não havia, vamos dizer, pessoas talvez bastantes na cidade de São Leandro que pudessem participar em todas estas associações. Além disso também temos uma filarmónica, a Artista Amadora São Leandro, e temos também uma outra sociedade do Espírito Santo, que é a Festa do Imigrante. Essa festa é mais então à moda da Terceira, da Ilha da Terceira. Portanto, cada um vai trazendo a sua cultura, as suas tradições e a maneira como se vivia em Portugal, vamos dizer assim. Portanto, baseada na minha experiência e tenho a impressão de que se não continuarmos, se não incentivarmos os jovens,
daqui a uns anos as tradições portuguesas acabarão aqui na Califórnia, porque embora haja um grupo que se entusiasme muito e que queira continuar, mas depois eles crescem, casam-se, têm filhos, a maior parte deles casam com americanas ou as raparigas com americanos e aí já não fica uma cultura intacta, mas uma cultura dividida, com ideias diferentes e tradições diferentes. Portanto, se nós, os que vamos envelhecendo, não incentivarmos os novos, penso que na Califórnia, vamos falar na Califórnia, as tradições portuguesas vão acabar por acabar mesmo.